Enfim, começamos aí a associação de resistores. O que eu falo para a galera que tem muita dificuldade em associação de resistores? Vá aos poucos, revendo, refazendo os exercícios básicos, que naturalmente você vai reforçando e entendendo. Vocês vão ver que eu vou explicar com muita calma a associação de resistores em série, com muita calma a associação de resistores em paralelo. Depois nós vamos para a associação mista. E lá em associação de resistores, numa associação mista, eu vou lhe explicar uma técnica que eu desenvolvi, entre aspas, eu chamo de técnica dos pontinhos coloridos. É, sem sombra de dúvidas, uma das melhores técnicas para tu resolver questões, tá? Então vamos lá, sem mais enrolação, começamos. Associação de resistores em série, sem nenhuma enrolação, e vamos aqui agora a alguns pontos básicos. Bom, inicialmente, série não significa necessariamente uma linha. Porque você pode ter uma curva, pode ser quebrado, enfim, pode ter um L, pode ser uma coisa muito louca, vai depender do problema. E outra coisa, paralelo não é uma definição matemática, lado a lado, assim, né? Duas linhas paralelas, duas linhas paralelas, duas linhas paralelas. Essa não é a definição de paralelo em física. Bom, o que é uma associação em série? Vamos começar. Inicialmente, eu tenho aqui um ponto A e um ponto B. O que são esses pontos A e B que normalmente aparecem? Esses pontos A e B são os pontos onde você faz a aplicação da DDP do gerador. Ou seja, é onde você alimenta o circuito. Então, você vai ter nos pontos A e B, onde você alimenta, você instala o gerador, a pilha, a bateria, é onde você tem lá a DDP total no teu circuito. Só que é assim, ó, veja de forma bem clara, isso aqui é importante, hein? Veja de forma bem clara que o resistor 1, ele não está entre A e B. Não está. O resistor 1 está entre A e esse ponto aqui que eu vou chamá-lo de X. O resistor 2 não está nem em A nem em B. O resistor 2 está entre X e Y. E o resistor 3 está entre Y e B. Então, o que é uma associação de resistores em série? É quando eles estão em sequência. Há uma sequência de pontos descrevendo esses resistores. E aí tu vai me perguntar assim, tá aí, como é que tu sabe que não está em paralelo? Excelente pergunta. Eu vou mostrar para vocês aqui já, como uma explicação já literalmente para o futuro, que é o seguinte, ó. Se eu pego uma linha aqui, ó, quer ver, ó? Eu pego aqui, ó, e desço aqui e instalo um resistor aqui embaixo. Veja que se eu instalar um resistor aqui embaixo, se eu instalar um resistor aqui embaixo e chamá-lo, por exemplo, de R4, por que eu sei que ele está em paralelo? Não é porque as linhas estão paralelas. Agora vem uma grande definição, que é a definição para quem faz questões. Todo resistor ele está em paralelo quando eles estão entre os mesmos pontos. Veja, o resistor 1 começa em A, acaba em X. O resistor 2 começa em X, acaba em Y. E o resistor 4 também começa em X e acaba em Y. Isso quer dizer que os dois resistores estão em paralelo. Essa é a grande ideia. Tem que saber isso. Paralelo significa entre os mesmos pontos. Tem que anotar isso já para a próxima ideia, para o próximo vídeo. Paralelo entre os mesmos pontos. Não existe nenhum livro que coloca essa definição. Não tem. Eu estou falando para vocês porque é assim que se faz questões difíceis.
que vai acontecer no futuro? No futuro, eu vou falar para vocês o seguinte, ó. A técnica dos pontinhos coloridos é uma revolução no ensino de física. Eu não patenteei, vou patentear. Então, ao invés de chamar de X, eu chamo de ponto verde. Ao invés de chamar de Y, vou chamar de ponto roxo. Então, todos os resistores que estão entre verde e roxo estão sujeitos à mesma DDP. Só que tu vai fazer um Enem, tu não tem caneta verde, não tem caneta roxa, aí tu faz X e Y, para tu achar, então, entre os mesmos pontos, as mesmas letras. Já começamos bem. Já começamos super bem. Vamos para a próxima definição. Não tem segredo aqui, tá, turma? Não tem enrolação aqui. É rapidinho e pronto. Se nós olharmos aqui, ó, e se nós pensarmos que isso aqui é um tubo, vamos pensar que seja um tubo aqui, ó. Uma tubulação. Ó, isso aqui é uma tubulação, ó. É a mesma tubulação. Então, veja, o primeiro componente, o segundo resistor, o terceiro resistor, se eu fizer uma analogia como se fosse uma água correndo, os três resistores estão sujeitos à mesma água. Então, você sabe que as correntes elétricas são as mesmas. Tem vários professores que fazem uma brincadeira de associação em série, fazem em entonação bem forte o I, aí fica série. Aí tu fala, meu Deus, o prof tá ficando louco? Sim, quando tu fala série, quer dizer que a corrente elétrica é constante. Assim como tu vai se fazer de louco, vai fazer paralelo, para dizer que a DDP, então, é constante. Série, corrente constante. Paralelo, então a DDP é constante. Pronto. Já temos aqui a teoria master. Vamos escrever quais são as teorias que nós precisamos saber. Em série, as correntes são iguais. Em série, as correntes são iguais. É muito comum a gente anotar assim, ó. A corrente total é igual às correntes sobre cada resistor. Outra coisa que é interessante eu perceber. A DDP total alimenta as lâmpadas. Então, cada lâmpada está sujeita a uma alimentação, a uma parcela dessa energia. Ou seja, a lâmpada 1 tem uma DDP 1, a lâmpada 2 tem uma DDP 2, a lâmpada 3 tem uma DDP 3. Cada uma das lâmpadas pega uma parcela da energia para se alimentar. Então, nós temos uma outra teoria escondida aqui dentro, que é qual? A DDP total, que nesse caso é a DDP entre A e B, é a soma das DDPs. Acabou a associação de resistores em série. Então agora, turma, eu vou fazer um exemplo. E nesse exemplo eu vou revisitar toda a teoria. Toda a teoria. E aí nós vamos entender tudo em cima de um exemplo, tá? Vamos lá para o exemplo e ele será com certeza um baita exemplo para vocês aprenderem. Vamos começar então pelo começo. Qual que é o começo? É o seguinte, presta atenção. Quando vocês pegam esses circuitos grandes, qual que é a ideia? É achar primeiro a resistência equivalente. Não precisa ser necessariamente sempre, mas normalmente é importante achar a resistência equivalente. Por qual motivo? O que é uma resistência equivalente? Na verdade, é uma técnica de resolução. Mas como assim uma técnica de resolução? Se você tem um circuito com muitos resistores, quanto menos resistores tu tens, mais fácil é o exercício. Menos conta tu faz. Então, para eu fazer com facilidade exercícios em série, eu vou achar a resistência equivalente de resistores em série. Como é que eu faço? Vamos imaginar que você vai andar de bicicletinha, tem 3 morros de areia. Como é que eu faço para achar o morro resultante? Eu somo todos os morrinhos. Então, como é que eu faço para achar a resistência equivalente numa
associação em série. A resistência equivalente numa associação em série é a soma das resistências. Pronto. Estamos prontos, usando um linguajar da medicina. Estamos já aparamentados, já temos as ferramentas todas prontas. Chegou a hora de resolver o exercício. O que eu tenho? Eu fiz assim, ó. Considere 3 resistores, 20, 30 e 40 ohms, ligados em série. E nesse caso, o circuito é alimentado com uma fonte, uma DDP, uma tensão, uma voltagem de 180 volts. Lembrando que voltagem não é a expressão correta, mas veja, você não vai ganhar recursos quanto a um vestibular se você falar, olha, banca examinadora, voltagem não é um termo certo para essa questão. Não vai ganhar. O ITA usa voltagem em questões. Então, voltagem aparecerá sim. Ah, mas o certo é falar tensão. Todo mundo sabe isso. Mas, enfim, vai aparecer? Vai aparecer. O que ele quer saber? Determine a corrente fornecida pela fonte, ou seja, corrente total. Quais são as DDPs de cada resistor? E letra C de cuida bem dela, um clássico brasileiro. Qual é a potência dissipada em cada resistor? Vamos lá. Eu tenho aqui o meu circuito, 20, 30 e 40. Bem fácil. Em série, a resistência equivalente à soma das resistências. Então, eu vou pegar esses 3 resistores, vou arrancá-los e colocar um único resistor de 90 ohms. 20 mais 30, 50. 50 com 40, 90. Só que agora vem uma coisa interessante. Tá, deixa eu até colocar aqui, turma, para que vocês vejam assim, ó. Esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Então, esse aqui é o ponto A, esse aqui é o ponto B. Lembra que nós vimos lá anteriormente que o resistor, desculpa, o circuito está sujeito a uma DDP de 180 volts. Então, o resistor equivalente também está sujeito a essa DDP. Então, essa DDP equivale a 180 volts. Então, agora vem uma coisa bem importante. Se eu sei que a DDP total vale 180 volts e a resistência equivalente vale 90 ohms, faz URI. Então, tu vai fazer um URIzinho. 180 por 90. A corrente total são 2 amperes. Então, a corrente total são 2 amperes. Olha só a grande ideia. Se a corrente total são 2 amperes, as correntes 1, 2 e 3 também serão de 2 amperes. Por quê? Porque nós já vimos que os resistores, quando estão em série, possuem a mesma corrente, tá? Bom, próxima ideia. Como é que eu faço para achar a DDP1? Moleza? Se eu quero achar a DDP1, é só fazer URI no resistor 1. Ou seja, 20 vezes 2, 40 volts. Acabou. Então, eu já sei que a DDP1 são 40 volts. Ah, eu quero saber a DDP2. Moleza? Faz URI no resistor 2. Qual é a DDP2? É resistência, que é 30, vezes a corrente, que é 2. 30 vezes 2, 60. Ah, eu quero saber a DDP3. Moleza? 40 vezes 2, 80 volts. Mas é assim, ó, presta atenção, tá? Eu vou fazer aqui alguns gaps de lógica com vocês. Qual que é o gap do momento? É o seguinte. U é igual a R vezes I. Como eu estou fazendo um circuito em série, a corrente é constante. Então, a DDP diretamente proporcional à resistência. Veja que de 20 para 30 aumentou a resistência 1,5 vezes.
Então, a DDP vai aumentar 1,5 vezes. Como a DDP 1 era 40, 40 vezes 1,5, 60. Tá, esse valor 1,5 às vezes é ruim de enxergar, mas, por exemplo, ó, de 20 para 40 ohms, dobrou a resistência. Se dobra a resistência, dobra a DDP. Então, se a DDP 1 vale 40, a DDP 3 vale 80, porque é o dobro de 40. Ponto. Uma outra maneira de enxergar é assim, ó. Isso aqui é importante para exercícios futuros. Se a DDP 1 vale 40 volts, se a DDP 2 vale 60 volts, nós lembramos que a DDP total vale 180 volts. O que nós temos que saber? A ideia é assim, ó. A DDP total é a soma das DDPs. Então, eu sei que aqui é um valor que falta para eu completar 180. Já tenho 100, com mais 80, eu fecho, então, os 180. Pronto. Já sabemos aí praticamente toda essa ideia. Bom, vamos para a famosa ideia da potência. Professor, como calculo potência? Bom, a potência é fazer π. Aí tu vai falar assim, professor, mas por que π? Por que tu não fez piriri? Por que tu não fez pururu? A ideia, aluno, é não importa se tu faz π, piriri ou pururu. Pode usar qualquer equação. Aqui eu vou fazer um desafio para vocês que será bem conflitante. Eu sei que a corrente é 2 e a DDP1 é 40, então a potência 1 dá 80 watts. Só que vai falar assim, tá, mas prof, usa pururu. Pode usar, vai dar o mesmo valor, tá? Sabe por que eu tô falando isso? Porque olha só que coisa, turma. Esse aqui é bem conflitante, tá? Se eu usar piriri, olha aqui para mim agora, presta atenção. Olha aqui para mim. Se eu usar piriri, a potência é diretamente proporcional. Se eu usar pururu, é inversamente proporcional. Só que é aí que está o erro. Você não pode dizer que através desta equação, olha aqui para mim, você não pode dizer que através desta equação a potência é inversamente proporcional à resistência. Porque você só poderia falar isso porque o que são duas grandezas inversamente proporcionais? Bom, duas grandezas são inversamente proporcionais quando o produto entre elas é uma constante. Veja, se tu fizer aqui, ó, P vezes R, dá U ao quadrado. Mas, turma, esse U não é constante. Cada resistor tem um valor diferente de DDP. Por isso que você não pode dizer que potência e resistência são inversamente proporcionais. Veja, se tu jogar os valores aqui dentro, a conta dá certa. Mas, teoricamente, não fecha inversamente proporcional. Ah, e aqui em cima? Ah, peraí. Aqui em cima é o seguinte, como tu sabe que a corrente é constante, o teu I é a constante. E potência é diretamente proporcional à corrente elétrica. O que nós aprendemos em matemática básica? Quando a razão de duas grandezas é uma constante, então você diz que são grandezas diretamente proporcionais. E de fato é, ó, potência sobre resistência igual a I quadrado, que é a constante. Então você pode dizer que pela teoria da equação, essa fecha. Então olha só o que eu vou te falar. Para fazer conta, tu pode usar qualquer uma, não importa. Para fazer conta, você pode usar qualquer uma. Mas para fazer análise teórica, piriri é a escolha. Para fazer análise teórica, piriri é a escolha. É a melhor equação para fazer teoria. Mas pururu e pio, desce o braço na conta. Tá, quanto vale a potência 2? Corrente 2, DDP 60.
quanto vale a potência 3? Corrente 2, DDP 80. Aqui estão os valores das potências. Quer ver uma coisa? Olha que legal. Eu vou mostrar mais uma coisa para vocês. Eu fico muito empolgado nessa aula. Sabe por quê, turma? Porque essa aula é muito difícil para muitos alunos. É porque normalmente os professores nessa aula não explicam essas lógicas. Eu nunca vi. Eu não estou querendo falar nada, tá? Não quero vender meu peixe. Eu nunca vi um professor explicar assim na internet, em qualquer lugar. Eu nunca vi, nunca vi. Então é o seguinte, olha só. Vamos fazer de 1 para 3. O resistor era de... Aqui. O resistor 1 era 20 ohms. O resistor 2 era 30 ohms. E o resistor 3 era 40 ohms. Então, veja. A corrente é constante. Então, tá aqui, ó. A corrente é constante. Então, veja. Se do resistor 1 para o resistor 3, a resistência dobrou, ou seja, se a resistência dobra, a potência dobra. Ah, professor, então é óbvio que é 160. Óbvio que é 160. Ah, tá. Eu poderia ter feito pio? Poderia. Pio também funcionaria aqui tranquilamente, ó. Por quê? Porque a corrente é a mesma. Como da DDP1 para a DDP3 de 40 para 80 dobrou, então se dobra a DDP, dobra a potência. Fechou? Fechou. Só que daí o aluno fala, professor, faz pururu que tá me dando uma agonia. Eu vou te mostrar. Olha só que legal isso aqui. Veja. Quando tu vai de DDP1 para DDP3, a DDP dobra. Então, olha só. A DDP dobra. Mas olha só o pulo do gato. A DDP dobra, mas o numerador dobra ao quadrado. Então, em cima aumenta 4 vezes. E o resistor? O resistor foi de 20 para 40. Então, o resistor dobrou. Então, veja que no final das contas, se quadriplica em cima e duplica embaixo, então o resultado duplicou. Ou seja, deu certo. Mas, professor, aqui está escrito que é inverso. Não é inverso. Mesmo porque, matematicamente, o valor de cima é maior do que o de baixo. Então, a resposta aumentou. De fato, aumentou 2 vezes, que está escrito aqui, ó. Então, não importa a conta que tu faça. Piriri é a melhor opção para enxergar a teoria, mas pode enxergar em todas, tá? Então, turma, chegamos aqui às respostas das letras A, B e C. Então, eu gostaria aqui, ó, de deixar uma finalização de teoria. Qual que é a finalização da nossa teoria? É o seguinte, a finalização é assim, ó. Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente, ou seja, a corrente é constante. A tensão total corresponde à soma das tensões parciais. Ok. E essa aqui é uma informação legal. Em série, a resistência equivalente sempre é maior do que qualquer uma das resistências. Sempre é maior. Já em paralelo, nós vamos ver que se tu quer reduzir o valor da resistência equivalente, tu faz em paralelo. Se tu quer aumentar o valor da resistência equivalente, tu faz em série. É uma lógica do futuro. E por último, a potência é diretamente proporcional à resistência elétrica. Em série, os resistores de maior resistência são os que têm mais potência. E os de menor resistência é os que têm menos potência. Já vou deixar um gatilho aqui na cabeça de vocês, ó. Quer ver o gatilho? Esse gatilho é muito monstro. Olha o gatilho na cabeça. Por que que em paralelo é tão importante enxergar pururu? Porque olha só, ó, lá em paralelo, a DDP é constante. Então, a potência é inversamente proporcional à resistência. Ou seja, em paralelo, se tu quer aumentar a potência, tem que diminuir a resistência. Se quiser diminuir a potência, tem que aumentar a resistência. Porque lá, a DDP é constante. Aqui, em série, a corrente era constante. Beleza?
Deixa eu só encerrar aqui, turminha. Qualquer coisa, vocês me perguntem. Temos aí essa